B do Campeonato Nacional começa dentro de alguns dias. Pela primeira vez teremos um número tão elevado de equipes que já conquistaram o Campeonato Nacional da Divisão Principal. O quadro é de muito equilíbrio, tanto entre as principais equipes, as equipes que já tiveram conquistas entre os grandes clubes do Brasil, quanto também entre as equipes tidas de menor investimento e que podem surpreender. Há algum tipo de favorito na competição? Não há. A Série B é mais difícil do que a Série A. Esse é o consenso da maioria dos observadores do campeonato, que era a segunda divisão e hoje é tratado como Série B. O Vasco e o Botafogo, que representam o futebol do Rio, não têm a mesma força de quando foram campeões brasileiros. O Botafogo é muito inferior ao time de 95, que teve o Túlio como artilheiro. O Vasco bem abaixo do time campeão em 74 e campeão em 89. E não se pode esperar tanto, principalmente do Botafogo. Da mesma forma se pode dizer com relação ao Coritiba, que hoje, em 2021, está tão distante quanto o título que ganhou em 85 na final com o Bangu no Maracanã. E o Guarani de Campinas, que foi campeão em 78 e eu vi de perto na final com o São Paulo, com o Palmeiras, tinha uma bela equipe, principalmente um grande ataque, com o capitão Careca e Bozó. Careca que brilhou, foi inclusive depois, junto com o Maradona, uma das grandes figuras do primeiro título italiano do Napoli. É um campeonato equilibrado, um campeonato difícil. Os jogos em estádios pequenos no interior tornam-se mais difíceis e eu acredito que o Cruzeiro e o Botafogo, o Cruzeiro já não conseguiu voltar para a Série A em 2021 e o Botafogo dificilmente, se continuar como está, dificilmente voltará em 2022. É um campeonato complicado. Forças regionais como o Vitória na Bahia, o Náutico em Pernambuco e o Remo no Pará, de alguma forma, podem surpreender, ainda que o Remo sequer tenha chegado à final do Campeonato Paraense e o Vitória sequer tenha chegado à disputa do título baiano de 2021. O Remo já está há algum tempo afastado, digamos, do pelotão da frente do futebol brasileiro. Mas, a exemplo do Vitória, quando jogar em casa, poderá colocar em prática a vantagem do mando de campo. O mesmo acontecendo com o Vitória e com o próprio Náutico. Há também uma outra força a se considerar em âmbito estadual, que é o Vila Nova de Goiás, e que já esteve na Série A do Campeonato Nacional. É mais um candidato ou apenas mais uma equipe que pode chegar à conquista ou a uma das 4 vagas? O Vila Nova também se enquadra nessas equipes que podem ter um rendimento superior enquanto mandante. Mas, eu repito, é um campeonato complicado, um campeonato difícil e raramente terá vitória dos times visitantes. Serão bem poucas as vitórias dos visitantes pelo nível equilibrado das equipes. A vida de Vasco e Botafogo, portanto, deve ser bastante difícil ao longo da Série B. Com certeza, principalmente a do Botafogo, se não melhorar em relação ao que vem apresentando nos últimos jogos, como nessa derrota do primeiro jogo da decisão da Taça Rio com o Vasco. Foi uma atuação para deixar o botafoguense muito preocupado. Forças regionais como o Vitória na Bahia, o Náutico em Pernambuco e o Remo no Pará, de alguma forma, podem surpreender, ainda que o Remo sequer tenha chegado à final do Campeonato Paraense e o Vitória sequer tenha chegado à disputa do título baiano de 2021. O Remo já está há algum tempo afastado, digamos, do pelotão da frente do futebol brasileiro. Mas, a exemplo do Vitória,
quando jogar em casa, poderá colocar em prática a vantagem do mando de campo. O mesmo acontecendo com o Vitória e com o próprio Náutico. Há também uma outra força a se considerar em âmbito estadual, que é o Vila Nova de Goiás, e que já esteve na Série A do Campeonato Nacional. É mais um candidato ou apenas mais uma equipe que pode chegar à conquista ou a uma das 4 vagas? O Vila Nova também se enquadra nessas equipes que podem ter um rendimento superior enquanto mandante. Mas, eu repito, é um campeonato complicado, um campeonato difícil e raramente terá vitória dos times visitantes. Serão bem poucas as vitórias dos visitantes pelo nível equilibrado das equipes. A vida de Vasco e Botafogo, portanto, deve ser bastante difícil ao longo da Série B. Com certeza, principalmente a do Botafogo, se não melhorar em relação ao que vem apresentando nos últimos jogos, como nessa derrota do primeiro jogo da decisão da Taça Rio com o Vasco. Foi uma atuação para deixar o botafoguense muito preocupado.